Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Falando em Português. Eu sou a professora Silvia Ferreira e vamos discorrer a respeito de um assunto bastante conhecido, por assim dizer, mas aqui, antes de eu me direcionar ou de convidar, levar você até a lousa, pergunto a você, sem pestanejar, sem titubear, qual é a diferença entre os nossos porquês? Veja, vou contar até 3 para você filosofar sobre a montanha e responder a este questionamento. Se você está recordando, se você está necessariamente se saindo bem nesta resposta, parabéns, mas vamos considerar que alguns ainda têm alguma certa dificuldade, por assim dizer, em entender o uso destas palavrazinhas que são vistas e classificadas como homônimas. Por que homônimas? Porque elas possuem o mesmo som. Veja, eu consigo falar por quê e por quê necessariamente proferindo, usando os mesmos sons, ou seja, é um homônimo homófono, porque tem o mesmo som, mas eles se diferenciam, estas palavras se diferenciam quando nós as escrevemos. Neste contexto, vale então ressaltar aqui há algumas diferenças clássicas e básicas sobre estas 4 palavras. Então eu vou aí, já te dei o tempo, já te enrolei, você já rascunhou rapidamente a resposta a este meu questionamento. Vamos conferir a sua resposta. Veja, se você disse para mim que o tal do porquê junto, que na verdade isso é um recurso didático. Nós não temos porquê junto e porquê separado, porque nós não temos uma separação silábica. Nós temos, na verdade, uma palavra única ou 2 palavras morfologicamente falando distintas. Quando nós utilizamos então este porquê, é uma conjunção explicativa ou causal. Depende do contexto em que ela está inserida, ela vai servir para ligar orações coordenadas ou orações subordinadas. A diferença entre uma oração explicativa e uma oração causal é exatamente a ideia de que para toda causa há uma consequência e vice-versa. Agora, sempre que você tem um motivo, uma explicação, não preciso encontrar, por exemplo, a consequência deste motivo. Legal, então veja, quando eu uso uma conjunção explicativa / causal, troca por sinônimo rapidinho. Porque, já que, visto que, pois, porquanto, muito bem, você pode substituir, dependendo do contexto, estas conjunções por outra conjunção de valor causal ou por outra conjunção de valor explicativo. Veja, um exemplo aqui, eu não liguei porque estava sem bateria. Qual é a causa? Eu estava sem bateria. Qual é a consequência se eu estava sem bateria? É óbvio que eu não liguei. Então, neste contexto, veja que aqui eu poderia substituir aqui, ó, não liguei, já que estava sem bateria. Posso pensar em uma oração explicativa? Faça silêncio, que quero dormir, porque quero dormir, visto que quero dormir, já que quero dormir. Veja que são exemplos de construções em que você vai substituindo por elementos de valor explicativo. Vale ressaltar que as conjunções explicativas são vistas sempre, são menos, né? Há menos possibilidades, ou seja, as conjunções explicativas é o porquê, o que, o pois. Posso até considerar o porquanto aí, né? Então, veja só, não liguei, já que, visto que, porque, porquanto estava sem bateria. Vamos pegar uma explicativa. Faça silêncio porque quero dormir. Faça silêncio que quero dormir. Faça silêncio pois quero dormir. Legal, então todas as vezes que eu puder encontrar esta relação de explicação / causa, vou classificar esta palavrazinha como uma conjunção explicativa ou causal. O tal
do porquê junto. Vamos lá. Quando nós usamos o porquê separado, isso é um recurso didático, é óbvio, porque você tem necessariamente duas palavras, ou seja, é uma preposição acompanhada de um pronome interrogativo. Existem algumas musiquinhas na internet que fazem ou que levam o aluno ou conduz o aluno ao erro. Porque se você for pensar em um versinho singelo que diz assim, o porquê, no início da frase, ele vem separado para perguntar. Ou seja, o aluninho mais distraído vai levar em consideração o quê? Que todas as vezes que quero fazer uma pergunta, vou fazer o uso do porquê separado, correto? Correto. Mas e se eu quiser utilizar este porquê separado, não necessariamente dentro de uma pergunta? Vai rolar? Vamos olhar aqui. Eu posso entender que a nossa decoreba, ela é pautada sempre aqui, ó, em perguntas diretas. Então, o aluno vai lá e localiza o ponto de interrogação. Já sei que se eu coloquei o ponto de interrogação, este porquê é o tal do porquê separado, ou seja, é uma preposição mais um pronome interrogativo. Maravilha! Agora, você já ouviu falar em perguntas indiretas? Perguntas indiretas são aquelas em que necessariamente eu faço uma pergunta, mas não faço uso do ponto de interrogação. Veja só, diga-me por que veio. Diga-me por que veio. E olha só a minha entonação no final da fala. Diga-me por que veio. Eu não estou falando diga-me por que veio. Não estou usando o sinal de interrogação, mas, de qualquer forma, estou de braços cruzados, esperando a sua resposta. Diga-me por que veio. Estou fazendo uma pergunta indireta. O uso do porquê separado, mais uma vez, o uso da preposição, mais o pronome interrogativo. A grande dificuldade, quando nós discorremos sobre este assunto, é tratar sobre esse terceiro caso em que é utilizado este pronome mais este pronome, desculpem, este porquê separado. Veja, eu posso entender que, genericamente falando, porque tem valor de por qual motivo. Então, neste caso, eu posso fazer o uso deste porquê separado também quando eu puder substituí-lo pelo qual e suas variantes. Por isso eu coloquei aqui entre aspas para otimizar espaço. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Se você está mais próximo da gramática, você já fez a análise morfológica. É um pronome relativo e uma preposição. Pronome relativo, que, quem, qual, onde, cujo, quanto, mais a preposição, per mais o vira pelo, per mais a vira pela, per mais os vira pelos, per mais as vira pelas. Então, neste contexto, olha só, eu não sei os motivos por que vim. Eu fiz uma pergunta, por que você veio? Ou por que veio? Diga-me por que veio. E aí você me responde, eu não sei os motivos por que vim. Porque eu quis, talvez. Veja, não sei os motivos por que vim. E eu não estou fazendo nenhuma pergunta direta nem indireta, mas devo utilizar por tratar-se de uma oração introduzida pelo pronome relativo. Que eu não sei os motivos por que vim, eu não sei os motivos pelos quais eu vim. Entendi, troquei mentalmente, vou fazer o uso deste porquê separado. Quer mais um exemplo? Eu gosto muito de usar uma música famosa do nosso digníssimo Tim Maia. Ele dizia assim, ou ele cantarolava assim: não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti e de tristeza vou vivendo. Pergunto a você, como eu completo este espaço? Não sei por que motivo, não sei por que motivo. Consigo fazer um puxadinho aqui e encaixar a palavra motivo? Consigo. Então, neste contexto, este é o tal do porquê
separado, ou seja, não sei por que você se foi, estou utilizando ali duas palavras morfologicamente distintas. Então veja só o terceiro caso do uso do porquê. Este é fácil. Ele está sendo utilizado sempre, sempre, sempre com a ideia de, ou classificado morfologicamente, como um substantivo. E se ele é um substantivo, ele é passivo de estar sempre determinado. Com um artigo, com um numeral, com um adjetivo, com um pronome. Me dê um porquê, me dê dois porquês. Eu quero o porquê, eu quero qualquer porquê, eu quero porquês convincentes. Se é substantivo, inclusive pode ir para o plural. Veja, então eu coloquei aqui, ó, sempre, sempre, sempre com determinante, artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Não entendo o porquê de ela ter jogado a gramática nele. Deve ser porque ele falou R$2, 3 pãozinho. Eu se sinto feliz aprendendo o uso dos porquês. Olha só, não entendo o porquê. Dê-me um porquê. Explique-me com qualquer porquê. Neste contexto, sempre, sempre é acompanhado. Concursisticamente, ele vem sempre acompanhado de um artigo, o que não é regra. O que não é regra é o uso mais comum. E para nós encerrarmos o nosso encontro, o quarto e último caso é o porquê, também classificado aí como duas palavras morfologicamente distintas, ele estará sempre presente no fim de frase. Guarda, quando eu falo fim de frase, eu não estou falando fim de pergunta, eu estou falando fim de frase. Este fim de frase, você pode sinalizar este fim de frase com qual ou quais sinais de pontuação? Uma vírgula? Um ponto final? Um ponto de exclamação? Reticências? Ponto e vírgula? Ponto de interrogação? Corretíssimo. É fim de frase. É isso que tem que ficar aqui para nós. Ainda não foi estudar. E eu não sei por quê. Eu poderia colocar aqui, ó, meu ponto final. Não foi estudar e eu não sei por quê. Não foi, ironicamente, não foi estudar e eu não sei por quê. Reticências. Eu poderia estar surpresa. Como assim? A prova é amanhã. Não foi estudar e eu não sei por quê. Neste contexto, ainda poderia, se eu quisesse, tirar estes sinais aqui e colocar a presença de uma vírgula e dar sequência. Ainda não foi estudar e eu não sei por quê. Embora desconfie da causa ou da razão. É fim de frase, nós vamos utilizar sempre o porquê separado e com acento, porque a tonicidade dessa construção no fim da frase é sempre maior na última palavra. Então veja, foi estudar e eu não sei por quê. Por que ele não foi estudar? Você joga a tonicidade para uma outra sílaba ou você joga a tonicidade em uma outra palavra. Quando nós utilizamos no final da oração, você coloca a recarga, ali coloca a carga de entonação sempre nesta palavra, por isso justificar-se-á o uso deste acento. Ainda posso considerar uma possível, remota, mas possível pegadinha em prova, quando você já se pegou botando reparo numa conversa entre, principalmente, tá? Não estou dizendo que é típico, mas é mais comum você encontrar esse tipo de conversa entre os adolescentes mais rebeldes, quando você diz assim, filha querida do meu coração, por que você não arruma o seu quarto? Ele está todo bagunçado, revirado, com todas as roupas jogadas ao chão. O adolescente comumente vira para você e diz, porque eu não quero? Filha querida, por que você não vem jantar? Porque eu não estou com fome? Perceba que ela está utilizando, ou ele, o adolescente, ou a pessoa com quem você está falando, está usando este porquê com um sinal de entonação. Mas essa pessoa está respondendo a esta pergunta. Então veja, por que você não vem jantar? Pergunta direta, né? É o nosso porquê
pergunta direta, por que você não vem jantar? A pessoa te responde, porque eu não estou com fome? Fez uma pergunta, mas este sinal, aliás, não fez uma pergunta, este sinal é apenas uma entonação. Na verdade, este seu interlocutor está respondendo a sua pergunta. Por que você não vem jantar? Porque eu não estou com fome. Seria uma falta de entonação. Coloca a entonação, porque eu não estou com fome? Legal, então neste contexto ou com estas informações, observe e veja que este é um caso bastante concursístico para nós, o que ficou aí em tela para você. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua companhia. Tenho recebido várias devolutivas positivas sobre os vídeos que estão sendo publicados no YouTube. Agradeço, sempre que deixam mensagens eu respondo. Continue fazendo esta interação e deixa lá também dicas sobre quais assuntos você quer ouvir no nosso próximo Falando em Português. Até lá!